Ótima tarde. Tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa live é especial. Por quê? Porque já ouviu aquela expressão assim? O inimigo mora ao lado? Hoje nós vamos ver que não é muito bem assim que funciona, não. Nós vamos ver que geralmente o nosso maior inimigo, ele mora bem mais próximo da gente. Ele mora aqui dentro, né? Então, olha só. Hoje nós vamos separar, e eu separei por tópicos aqui para ficar mais fácil da gente compreender, fazer uma linha de raciocínio, tá ok? Bom, primeiro nós vamos trabalhar o que é a autossabotagem. Segundo, nós vamos entender como é que funciona o ciclo da autossabotagem. Sim, existe um ciclo e nós vamos verificar como a gente pode reconhecer se estamos ou não nesse ciclo de autossabotagem, tá ok? E outra coisa, e como, tá, que a gente consegue identificar se estamos ou não nos sabotando. E por último, e em quarto lugar, quais são as estratégias, né? O que nós podemos fazer para evitar o processo de autossabotagem. Porque, olha, fato é que todo mundo se autossabota. Em algum momento vai haver esse processo. E ele é contínuo. Então vamos pensar aqui, o que seria essa autossabotagem? Quando a gente fala em sabotagem, a gente está pensando aqui em algo que aconteça a fim de impedir a realização de algo, um plano, por exemplo, uma meta que você tenha estruturado, e aí de repente acontece algo que sabota aqueles planos. O problema então não está em idealizar os planos. Às vezes conseguimos até mesmo smartizar as nossas metas, porém o problema está na execução. Eu coloquei algumas perguntas, né? Algumas perguntas na minha caixinha ali, numa enquete, e as pessoas responderam assim, olha só, os números, vou compartilhar com vocês, ó. Eu perguntei se você já pagou a academia e não foi, e geralmente vai lá e fala assim, não, dessa vez eu estou totalmente decidida, realmente eu vou fazer, não tem como voltar atrás, o médico até me pediu, o médico mandou que eu fizesse uma atividade física, então não tem como eu voltar atrás, já vou lá, já vou pagar 6 meses, ou então, melhor ainda, vou pagar o pacote anual, que eu tenho até desconto. E aí, chega lá, segundo, terceiro mês, aí pergunto, tá frequentando a academia que você pagou e você resolveu, você foi resoluto, você agiu em prol de conquistar aquilo que você tinha planejado, mas você foi? Você está frequentando a academia? E 58% das pessoas já falaram que já pagaram a academia e não foram. Agora, perguntei assim o seguinte também, olha, já comprou algum curso e não fez? Observe que quem trabalha, né, com vender conhecimento, conteúdo, existe um grande plano, e quando você se propõe a adquirir um conhecimento acerca de algo, e aí você chega a ponto de realmente comprar o curso, você realmente está decidido a fazer o curso. Você não fala assim, deixa eu comprar esse curso aqui, eu vou gastar esse dinheiro aqui porque está sobrando, e é um conhecimento que eu nem preciso agora. Então eu vou deixar ele aqui, é só para ajudar a pessoa que estava vendendo mesmo. Quando se trata de conhecimento, você não faz isso. Então perceba que o inimigo, ele não mora ali ao lado, ele mora aqui bem dentro. E nós vamos caminhando aqui. Olha, outra pergunta. Na hora de comprar uma roupa, por exemplo, você pergunta a opinião de outras pessoas? E 56% das pessoas disseram que sim. Agora, eu perguntei assim também. Se considera uma pessoa crítica, autocrítica ou muito crítica com relação aos outros? 62% respondeu que sim. E agora, a última pergunta que eu fiz. Tem dificuldade em dizer não? E 80% das pessoas responderam que tem essa dificuldade em dizer não a alguém. Então vamos caminhar junto comigo aqui nesse raciocínio. Todas essas perguntas, elas indicam um tipo de autossabotagem. E eu quero explicar aqui. Um exemplo, olha. Nós temos a procrastinação, que quando você compra, né, um curso, quando você se propõe a ir à academia e não vai, e você troca. Porque procrastinar, gente, é algo, digamos assim, natural do ser humano, tá? Porém, quando se torna algo que te incomoda, um padrão repetitivo, essa procrastinação, ela te gera muitos prejuízos.
E aí você começa a entrar nesse ciclo da autossabotagem. Outras consequências aqui, olha, outras indicações. A necessidade de aprovação. Sabe aquele tipo de pessoa assim, que conta para 30 pessoas o que tá planejando fazer, para ver se alguém chega para ela e fala, é isso mesmo, faz isso mesmo. Ou então, aquele tipo de pessoa que já tomou uma decisão, só que ela quer, na verdade, ser aceita. Ela quer a sua aprovação com relação àquilo. Então ela te conta e conta todo o processo de decisão até dizer que não. Então, depois dessa longa análise, como que justificando para você o porquê dela ter escolhido, então ela conta. Quase que aguardando ali que você diga e bata nas costas dela e aprove aquilo que a decisão que ela tomou. Tudo isso, gente, olha só, fala de necessidade de aprovação. Também fala do perfeccionismo, uma outra maneira de se autossabotar. E observe assim, gente, racionalmente falando, todos nós poderíamos gritar aos 7 ventos assim, não, mas eu não sou perfeita. Racionalmente a gente sabe disso, mas por que nós nos prendemos a essa busca pela perfeição? Perceba que todas essas formas, elas indicam uma necessidade emocional não suprida. E nós temos, nessa primeira infância, essa necessidade de aprovação. Nós temos a necessidade de sermos aceitos, de nos sentirmos pertencentes. E quando nós não conseguimos fechar esse ciclo de maneira saudável, digamos assim, de maneira fortalecida, tá? Nós carregamos isso como um padrão de comportamento que irá se formar e se repetir ao longo da vida com base nessas crenças que nós alimentamos a nosso respeito. Geralmente, quando nós nos sabotamos, nós não temos uma total percepção disso. Por isso que eu falo assim, ó, é um verdadeiro inimigo, né? Porque você faz planos, você traça estratégias, mas você não consegue executar. E por que isso acontece? Porque esses padrões de comportamentos que serão gerados, eles são todos para evitar as nossas dores. Por exemplo, se eu tenho, a necessidade de aprovação, como uma das perguntas demonstra, olha, tudo que você vai decidir, você precisa da opinião de alguém para que você sinta segurança nessa decisão, nessa tomada de decisão, né? Outra questão, a dificuldade em dizer não, essa necessidade de se mostrar útil, de ser aceito, de talvez manter uma boa reputação aos outros. E N motivos, mas a raiz emocional dessas coisas está ligada a esses ciclos não fechados, a essas crenças, e tem duas básicas aqui que estão envolvidas em todos esses padrões de comportamento, tá? Uma é o não merecimento. Sabe assim, quando você pega a bola lá na defesa, você consegue driblar todo mundo, você dribla até o goleiro, falta apenas chutar pro gol. E o que acontece? Quem tem essa crença de não merecimento, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um meio de se auto-sabotar. Ela vai arrumar um jeito de errar o gol. Tá, ela e o gol, já passou até o goleiro. Ela vai arrumar um jeito de que a bola não entre pro gol. Por quê? Porque no fundo, ela alimenta que ela não merece. Ela tem uma outra coisa, o medo do sucesso. Gente, falar disso parece assim ser contraditório, né? Todo mundo que você pergunta assim, não, eu quero vencer na vida. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Seja lá o que sucesso significa pra você, tá? Quando existe esse processo de autossabotagem, o seu cérebro, exatamente, o seu cérebro vai fazer com que você desenvolva mecanismos, ou seja, comportamentos, a fim de que você não atinja aquele alvo. Por quê? Porque você tem medo do sucesso. E o que é isso, gente? Quando a gente fala de medo, nós estamos falando de algo que é desconhecido. E como nós sabemos se nos sabotamos ou não? Pelo nosso padrão de comportamento. Agora nós vamos entrar aqui numa outra questão. Como é que funciona esse ciclo, tá? De autossabotagem. Eu quero pegar aqui para vocês um exemplo muito, muito simples. Uma pessoa tem uma prova no dia seguinte da faculdade. E o que acontece? O que seria racionalmente viável e a gente falaria, não, é isso que eu devo fazer. Hoje à tarde eu vou tirar um tempo, eu vou estudar,
né? Eu vou dormir mais cedo hoje porque eu quero fazer bem essa prova, eu preciso dessa prova para passar lá, para fechar o bimestre, etc e tal. E aí, não. O que eu faço? Eu saio com os amigos, eu vou dormir tarde, algumas pessoas, tá? Um padrão de comportamento, vai beber, e amanhã a pessoa vai até de ressaca, faz a prova, porque a culpa não é dela. A culpa é porque ela saiu e bebeu. A culpa, às vezes, é do amigo que chamou ele pra sair. E ele não estava tão bem assim, não estava tão preparado assim. Então, olha só, esses padrões de comportamento, eles tendem a mascarar aquilo que você acredita a seu respeito. Seja por não acreditar que você realmente é capaz de fazer aquilo, ou que as pessoas não descubram que você não é tão bom assim quanto elas pensam. Porque, afinal de contas, você precisa delas para se sentir amada, para se sentir aceita. Ou então, você não se sente merecedor daquele sucesso adquirido, daquele alvo adquirido. Falar numa linguagem aqui muito feminina, gente. Nós temos, acho que em 90% das mulheres que a gente pergunta assim, você acha que você tá uns 2 quilinhos acima do peso? Todas vão responder que estão. Ah, não, acho que eu poderia emagrecer. E aí, traçamos metas, resoluções e matriculamos na academia. E quando tá pertinho ali de você adquirir aquele peso que você colocou como seu planejamento, o que acontece? O seu cérebro, ele não fala assim pra você, come pra você ficar gorda. Ele vai dizer assim, come, porque senão você vai passar mal. Come, porque senão você não vai dar conta das suas atividades. Responde pra mim, você nunca passou por uma situação dessas que eu citei aqui? Seja pela sua necessidade de ser aceita, ou pela dificuldade em deixar claro que talvez você não seja tão bom quanto aquela pessoa imaginou que você era. Então nós temos duas bases aqui, a crença de não merecimento e a crença de incapacidade. E essas duas, elas vão ditar esse ciclo. E esse ciclo, como que ele funciona? Você faz metas, você chega lá na beirada do gol, como a alusão eu fiz aqui, você não faz o gol. Só que aí, observe o seguinte, no momento você teve uma premiação. Deixa eu te contar uma coisa. O que é que você ganha estando no estado que você está? Independente do que seja o próximo nível pra você. Aí você fala assim, mas Camila, eu não tô ganhando. Tá ganhando. Tá ganhando. Porque se você não tivesse ganhando alguma coisa, o seu cérebro já teria te induzido a sair dessa situação. Você já teria conseguido alterar o seu padrão de comportamento. Sempre existem os ganhos secundários, por exemplo, de uma procrastinação. Sempre existe. E geralmente, esses benefícios, essas vantagens, a gente vai achar ele na posição de vítima. Por quê? Afinal de contas, eu não fui bem porque isso e aquilo outro me aconteceu. Afinal de contas, eu não emagreci porque eu fui numa viagem e isso e aquilo outro. Afinal de contas, observe, sempre vai ter uma desculpa. E não são desculpas, tá, gente? Vamos dizer assim, historinha pra boi dormir, como aqui em Minas a gente fala. Nunca é. Sempre é, aparentemente, uma causa muito justificável, tá? E é interessante, é convincente, porque você se convence. Então é interessante a gente pensar, por quê? Eu não me auto-saboto sem ganhar nada com isso. Eu não digo não. Por quê? Porque quando eu digo sim para as pessoas, eu alimento o quê? A minha necessidade de me sentir amada, de me sentir aceita. Por quê? Elas estão, digamos assim, acariciando aquilo que eu preciso. É um padrão, gente, que dependendo do nível, gera uma dependência emocional gigantesca. E existe essa necessidade de buscar por aprovação o tempo todo. E o resultado desse ciclo, gente, sempre é o quê? A frustração. A frustração e a alimentação dessas crenças incapacitantes. Dessas crenças que a gente chama de crenças limitantes. Ou seja, não são elas que vão te levar ao resultado que você tanto almeja. Então, imagina, olha só, você entrar em campo, nessa alusão que eu fiz aqui, ou você entrar em quadra, que eu era atleta de futsal, já acreditando que você não vai ganhar o jogo. Como vai ser a sua postura em quadra? Então, olha só, você realmente acredita, tá, que você é capaz de passar por esse processo de emagrecimento? Você realmente acredita que isso é pra você?
Observe que vai só retroalimentando essas coisas. E é frustração, outros planos, execução, não termina e volta e refaz o plano. E quando você percebe, você está na repetição desses padrões de comportamento e você não sabe de onde vem. E aí, aonde eu entro aqui, olha, com a nossa quarta parte aqui. Como que a gente pode encarar esse ciclo de autossabotagem? Como nós devemos, então, interromper? A gente precisa aprender a desenvolver o que eu gosto de chamar de maturidade emocional. Por quê? Nesse processo de autossabotagem, o que nós estamos fugindo? Nós estamos fugindo de um sofrimento que já nos ocasionou alguma vez na nossa vida. O seu cérebro te tira de uma situação parecida com algo que você já tenha vivenciado e que te trouxe tristeza, prejuízo e que não te validou. Então, como? Como a gente sai desse processo? Quando a gente interrompe esse ciclo? Primeiro, eu preciso dizer para você que o processo de autoconhecer, parar para refletir realmente na sua vida. Tem hoje profissionais que têm o conhecimento, que têm as qualificações necessárias para te conduzir a um processo de maneira segura, validada, tá? Agora, se você parar um pouquinho para refletir, vamos pensar que sempre como eu mencionei, um jogo de perdas e ganhos? Se você simplesmente pegar papel e caneta, então você identifica um padrão de comportamento que você tem de maneira repetitiva. Comece a se fazer perguntas. Por que eu faço isso? E seja sincera. Ao escrever ali, ninguém vai ler. Por que eu repito esse padrão? O que será que eu tenho medo? Quais são as vantagens de eu estar com esse padrão de comportamento? Hoje, o jeito de eu estar hoje, o que eu ganho? Ah, tá. E agora, o que eu perco? Agora, vamos pensar. E se fosse diferente? E se realmente eu tivesse nessa ilustração ali, né, driblado todo mundo, o goleiro, e tivesse chutado pro gol? O que poderia acontecer? O que de novo eu atrairia? Porque lembra que o cérebro, ele trabalha sempre a poupar energia? E como ele faz isso? Ele nos conduz a um padrão de comportamento já conhecido. Então ele leva a gente por esse caminho que é mais fácil, que é conhecido, que não gasta energia. Por isso, gente, o sucesso, ele depende de você entrar em movimento, de coisas novas acontecerem na sua vida. E então como é que eu vou lidar com aquilo que é novo, se eu não conheço? Então eu chego lá na linha do gol e chuto a bola para fora. É exatamente isso que acontece. Então, quantos cursos que você já começou, você comprou, às vezes você sonhou em comprar, você fez um planejamento para você investir naquele curso, e aí você comprou e não fez. E essas respostas, gente, não precisa nem dar para mim. É algo para levar vocês à reflexão. Você precisa encontrar quais são as suas raízes emocionais que levam você a esse padrão de comportamento. E por que eu tô falando disso? Então, se eu descobrir que foi lá atrás na minha infância, eu descobri que aconteceu uma coisa e aquilo ali não ficou bem resolvido, é só descobrir isso e tá tudo ok e agora eu consigo? Não. A partir do momento que você descobre a raiz emocional que está por trás do seu comportamento, você traz para o seu consciente, tá? A parte do cérebro responsável, tá, pela tomada de decisão é o nosso córtex pré-frontal, principalmente. E quando você traz para essa área do córtex pré-frontal, você alimenta ali e traz a possibilidade de escolha. Antes, você estava apenas repetindo um padrão de comportamento. Quando você traz, e você não percebia, e estava no seu inconsciente. Agora, quando você traz, vamos dizer assim, para a superfície, para a sua consciência, para o seu cérebro racional, o que acontece ali? Você tem poder de escolha. Você tem a oportunidade de exercer, vamos dizer assim, a sua maturidade emocional. Você passa a fazer escolhas com base, de fato, naquilo que você quer para você. E não naquilo que o seu pai queria de você e que você fez a vida inteira para receber a aprovação dele. Não com base naquele sentimento de dor, de abandono que você sentiu,
Às vezes porque lá na sua infância, a sua mãe ou seu pai não estavam para te proteger quando algo te aconteceu e você se sentiu insegura. E isso validou a sua crença de não merecimento. Observe, gente, que é muito mais profundo do que virar e falar assim, vamos adquirir novos hábitos. Porque o planejamento, o conhecimento de como adquirir um hábito, isso é válido, a gente consegue. Só que se você não descobre quais são as raízes emocionais que estão envolvidas nisso, nesse padrão de comportamento, o que vai acontecer? Você retorna ao ciclo de novo. Você vai, você realiza até certo ponto, chega na beira do gol, chuta pra fora, volta na... Então, para que você saia desse ciclo, é necessário assumir aquilo que eu gosto de trazer aqui numa alusão de um enredo, de um filme, de um livro, aquilo que é o protagonismo da sua história, é a sua vida. Você vai viver com base naquilo que as pessoas querem de você até quando? E quando eu falo de encerrar esse ciclo de autossabotagem, eu estou falando de trazer a autorresponsabilidade. Digamos assim, de fazer a menina crescer. De eu ser responsável por aquilo que eu escolho fazer. Não por aquilo que eu fazia, sem nem saber, às vezes, o porquê eu fazia, mas para tampar um buraco emocional que tinha. Então, talvez você diga assim, gente, isso não é coisa que a gente lida na adolescência. Isso independe da idade. O que mais tem no mercado de trabalho, tá? São pessoas com 40 e tantos anos que se descobrem numa vida profissional frustrada, insatisfeita, que quando vai ver, fez a faculdade que fez o que tinha que fazer para poder agradar a vontade, às vezes, do pai, da mãe, que direcionou daquela forma. Porque não tinha autonomia emocional para chegar e poder fazer uma escolha e arcar, digamos assim, com as responsabilidades, com as consequências que aquela escolha pudesse trazer. Por medo. Então, quando você fala assim, por que eu tenho esse padrão de comportamento? Ele é repetitivo, ele me faz mal, ele traz prejuízos para mim e às vezes até para o outro. Então, qual a raiz emocional por trás disso? Por que eu ajo dessa forma? O que eu quero tampar aqui? O que me faltou? O que eu queria na verdade? E aí a gente entra numa outra questão. Aonde você quer chegar de fato? O que você quer para você? Porque quando você apenas repete ciclos e parece que 5 anos, né? Por exemplo, assim, 5 anos não foram 5 anos diferentes. Foram apenas um ano repetido por 5 anos. Os seus meses foram iguais, o seu padrão de comportamento foi igual, a sua postura diante daquela fase foi igual. E você está repetindo ciclos e sobrevivendo. Então, olha só. É óbvio que em apenas uma live aqui não tem como a gente aprofundar tanto. Mas se você pegar e hoje fizer essa atividade da perdas e ganhos, de buscar suas raízes emocionais daquilo que é o seu padrão de comportamento, que te desaprova hoje, que você não gosta, e buscar o real motivo de você fazer o que faz, já vai mudar muito, já vai clarear muito para você. E como eu disse, é uma parte essencial desse processo, porque é um processo, você assumir o protagonismo da sua vida, da sua história. E é com base nisso que eu quero fazer um convite para você. Para você, mulher que está aqui, para os maridos que estão aqui, convidem as esposas também, para um evento gratuito chamado Jornada Eu Protagonista. Lá, a gente vai poder fazer um processo de construção. E eu vou falar um pouquinho para você da importância. E o que significa esse assumir o protagonismo da sua história, da sua vida. Esse evento vai acontecer nos dias 29, 30 e no dia 1º de setembro. É gratuito e para você receber mais informações, eu deixei disponibilizado um link na minha bio. É só você entrar lá, acessar o link, você vai para um grupo de WhatsApp onde você vai receber todas as informações. E nesse mês todinho aqui, a gente vai, sabe, nesse processo de construção, de aquecimento até esse evento, onde nós vamos falar de muitos prejuízos quando a gente não assume o protagonismo da nossa vida. Um deles, autossabotagem, dependência emocional, perfeccionismo, procrastinação, necessidade de aprovação, necessidade de aceitação.
E aí no meio de tudo isso eu pergunto, quem é você? Você sabe me responder? Então, olha, esse convite é especial pra você, tá certo? Espero, gente, olha, que tenha sido útil, tá? Esse conhecimento aqui pra você, esse conteúdo. Se você colocar em prática, tenho certeza. Depois você me manda um direct se você fez isso e o que mudou ao fazer essa atividade. Perceba que já vai ter alteração, mas lembra sempre que é um processo.